horas e 2 minutos. Rádio VHV, a pioneira de Moreno. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. Bom dia! Seja bem-vindo! Esta é a sua rádio. O tempo todo, sucesso sem parar. A Rádio Web VHV apresenta Programa Manhã Livre, na comunicação de Milton Lucena. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sejam bem-vindos ao programa Manhã Livre, aqui para a Rádio VHV. Hoje, sexta-feira, 21 de julho de 2023. Estamos agora em nosso site, radiovhv.com.br. Estamos também na Radiosnet, né? Web VHV, e você fica conectado com a nossa rádio. Lembrando o seguinte, gente, nós temos também o nosso WhatsApp, não é? Você pode também nos conectar, enviar a sua pergunta. Daqui a pouquinho estaremos com o professor Andrade, não é isso? Carlos Andrade, né? Ricardo Andrade, perdão, aqui eu notei aqui, na hora saiu daqui. Bem, Ricardo Andrade, vamos falar sobre o governo de Lula durante esses 7 meses, vamos falar também sobre o governo de Raquel, vamos falar também um pouquinho, explicando a você, em relação ao que aconteceu e está acontecendo no Recife, essa greve dos ônibus, não é? Sai hoje de manhã já a greve dos ferroviários, né? Já foi os metrôs já estão em funcionamento, né? Em todas as áreas de Moreno, e de Pernambuco, e de Recife, na área metropolitana. Isso é muito bom, ok? Bem, gente, vamos iniciarmos na nossa entrevista de hoje, não é? Falando com Ricardo Andrade, que é historiador, cientista político e muito mais, não é? O cara que está, na realidade, a parte de tudo o que acontece na política, não somente do estado de Pernambuco, enfim, mas de todo o Brasil. Ricardo Andrade, bom dia, seja bem-vindo ao programa Manhã Livre. Bom dia, Milton Lucena, bom dia, Walter, que está aí na técnica. Mandar um abraço especial e um agradecimento ao meu aluno, o professor Domingos, que é historiador, foi nosso aluno lá na Univisa, lá em Vitória de Santo Antão. É um prazer participar do seu programa, nessa rádio que já tem 14 anos, e tem uma folha de serviços prestados a Moreno e à região. É uma satisfação estar com vocês. Estou à sua disposição. Professor, eu olhando aqui o seu currículo também, o senhor tem outras, me parece também, o senhor é presidente, né, de uma entidade aí em Paulista, não é? Quem é? É um bloco carnavalesco, não é isso? A gente preside o Instituto Histórico de Paulista e também ao Bloco Lírico Flabela Encantado. Eu sou compositor. Eu gosto de música. Pronto, que bom, né, rapaz? Pelo menos aproveita e fala um pouquinho também do bloco. Professor, vamos falarmos sobre Lula, né? Luiz Inácio da Silva, atual presidente da República. Presidente, Ricardo, me fala aí, na sua visão política, como é que você vê hoje o governo de Lula, se está sendo benéfico para o Brasil ou está sendo mal para nós brasileiros? Olha, independente de quaisquer questões de natureza pessoal ou de posição ideológica ou de formação, a gente tem que sempre na história fazer um retrospecto do que é que a gente estava vivendo antes e do que é que a gente está vivendo agora, no depois. E é inegável, Milton, que o Brasil passava por um processo muito doloroso do ponto de vista da sua institucionalidade, do ponto de vista das relações entre os poderes, do papel do Brasil no cenário internacional, nas suas relações comerciais, na fragilidade do seu sistema democrático, do risco que nós corríamos com a instabilidade do Estado de Direito Democrático e, sobretudo, com a desigualdade social que imperava. O Brasil voltou, só para você ter uma ideia, ao mapa da fome. Significa dizer que mais de não sei quantos milhões de pessoas
passaram a viver numa situação de extrema miséria, ganhando muito abaixo do mínimo necessário para uma sobrevivência digna do cidadão brasileiro. Então, não se trata aqui de ser a favor ou contra Bolsonaro, ou de ser a favor ou contra o Lula. A questão é que nós vivíamos uma situação institucional grave, né? E na medida em que o governo, fosse ele que fosse, né, que substituísse o governo Bolsonaro, tivesse um mínimo de responsabilidade, tivesse um mínimo de comprometimento com o Estado Democrático de Direito, isso já seria um grande avanço, já seria uma grande vitória para o povo brasileiro. Porque, por pior que tenha os defeitos da democracia liberal, ela é um regime que garante a estabilidade, o diálogo, o contraditório, a alternância de poder, o pluripartidarismo, a opinião das pessoas, né? De modo que ditadura, seja ela qual for a conotação ideológica, ela nunca é bem-vinda, porque a ditadura significa a ausência da democracia. E nós estamos vivendo aqui no Brasil o risco da instalação de um regime fascista ou neofascista. O que é isso? É um regime que garante um poderio civil-militar ou militar-civil, uma autocracia de um único grupo que se apodera do poder e que, em nome do povo, supostamente, dita as ordens, sem que não haja contestação, sem que não haja direito ao contraditório. Então, sob esse ponto de vista, já eu diria a você que há um grande ganho, uma grande vitória da democracia brasileira, independente se fosse Lula ou se fosse qualquer outro. O que nós não poderíamos correr é o risco de permanecer sob a tutela de um governante que não tem o menor comprometimento com o regime democrático. Um governante que mostrava claramente, nitidamente, abertamente, e está pagando um preço por isso, porque perdeu a condição, né, de elegibilidade, está inelegível e está respondendo a uma série de processos. Agora, se a gente for avaliar a questão das políticas públicas, aí sim, a gente vai poder aqui, e talvez tenha tempo da gente analisar, caso a caso, o que é que tem de ganho, o que é que tem também de, vamos dizer, de equívocos, né? Porque nenhum governo é perfeito, nenhum governo está acima da média, né? E todos os governantes cometem acertos e erros. Certo. Professor Ricardo, o que eu estou observando, eu lhe pergunto, em relação ao Centrão. O Lula está chegando junto já do Centrão e isso faz com que haja mais acerto, né, na situação do país, não é isso? Na sua opinião? É verdade, Milton. A necessidade do sistema institucional que nós vivemos faz com que, na verdade, se instaure, seja o governo de que lado for, um verdadeiro balcão de negócios entre o legislativo e o executivo. Por mais que aqui ou acolá você tenha críticas, e você tem inúmeras, e nós temos inúmeras críticas à prática política daquele grupo, denominado Centrão, que é um conglomerado de partidos e de deputados e de senadores que estão ali apenas para se locupletar do poder e aderir ao governo de plantão. Na verdade, ele não tem uma posição política, ideológica definida, programaticamente falando. Eles são um bloco de adesão para ter acesso às benesses do governo, aos cargos, né, às facilidades, aos acertos. E, infelizmente, o que nós estamos assistindo novamente, e vamos continuar assistindo enquanto o sistema democrático brasileiro for frágil, enquanto a educação política do nosso povo for debilitada, enquanto a maioria dos cidadãos continuarem vendendo o seu voto, a maioria não continua sequer lembrando em quem votou na última eleição, seja para vereador, seja para prefeito, seja para deputado, seja para senador. Enquanto esse sistema demonstrar essa fragilidade institucional, nós vamos ter esse episódio. E, infelizmente, o governo Lula tem que se dobrar para ter que aprovar a maioria das matérias a esse grupo que está aí tentando, né, que nem um povo com os tentáculos, adquirir mais espaço, adquirir ministérios, como estão tentando agora o Partido Progressista, dito progressista, que de progressista não tem nada, é ultraconservador. Metade está aliado ao Arthur Lira, que quer um cargo, que quer um ministério, e a outra metade está ligada ao Ciro Nogueira, que era o ministro do governo Bolsonaro, que é a oposição ao governo Lula. De outro lado, republicanos, que também é um partido que tem uma base muito grande de deputados no Centrão, que quer fazer de Silvio Costa Filho ministro
pelos republicanos. Então, você tem aí um jogo, uma coxa de retalhos muito grande. O governo não tem uma base sólida no Congresso para poder aprovar as matérias e, por isso, ele tem que se dobrar nesse balcão de negócios para poder, muitas das vezes, não apenas ceder espaço no governo, mas o que é pior, Milton, ceder propostas que, às vezes, desfavorecem a maioria da população e beneficia grande parte das elites econômicas desse país. Temos aqui uma pergunta de Genésio, lá da Escada, aqui da cidade de Escada. Ele diz o seguinte: quais os pontos positivos do governo Bolsonaro? Será que só houve o ponto negativo? Um abraço a todos, parabéns pelo programa. Olha, eu diria que os pontos, eu não consigo enxergar muitos pontos, eu não consigo enxergar pontos positivos, sinceramente. É um amigo, mandar um abraço aí para o pessoal de Escada, num governo que negligenciou a saúde pública, fez da vacina algo que não merecesse nenhuma atenção, que foi desatencioso com o povo, que foi o responsável direto pela maioria das mortes registradas pela Covid, por essa pandemia que invadiu o mundo, o planeta como um todo, mas aqui no Brasil, particularmente, ele foi responsável. Eu acho que deve pagar, inclusive, por isso também. E, sinceramente, eu devolveria essa pergunta a você, do ponto de vista econômico, da distribuição de renda, da justiça social. O que é que o governo Bolsonaro fez a favor do povo? Um governo que foi altamente comprometido com as elites econômicas, com o mercado, com o capital internacional, a favor do lucro pelo lucro, do mercado pelo mercado, daquela tese, que é a tese neoliberal, que diz que a meritocracia, ou seja, que o simples mérito do cidadão lutar pela sua ascensão social vai fazer com que ele conquiste, pura e simplesmente, que é uma tese mentirosa, porque o esforço individual é importante, sim. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que galgar o melhor para você, mas isso tão somente não significa que você vai conseguir aquilo, porque as estruturas, infelizmente, econômicas desse país são muito injustas. Há um sistema muito bem estruturado de favorecimento das elites, da perpetuação do Estado quo, ou seja, da manutenção das desigualdades sociais. As desigualdades regionais, sociais, elas não são produto da imaginação disso ou daquilo ou daquele personagem, mas são algo que são estruturadas, são pensadas. Eu vou te dar só um exemplo, Milton. Aqui no nosso caso, você que é comunicador, você aí, o Walter, que estão aí nesse grande meio de comunicação de Moreno e da região, que é a VHV, a jornalista que era responsável, por exemplo, pela parte de editoração, pela toda a parte de comunicação da TV Globo Nordeste, nossa amiga Jo Mazzarolo, foi demitida agora faz uns 2 meses. E sabe por que ela foi demitida da Rede Globo aqui no Nordeste? Foi demitida porque o discurso da Globo é de enxugar os salários dos jornalistas. Tiraram o chefe de redação da Globo de Minas Gerais, tiraram a chefe de redação daqui de Pernambuco e de outro estado. E agora, a saco-sal aqui da Globo, quase tudo que tem que fazer tem que se reportar ao Rio de Janeiro. Sabe o que significa isso? Que o domínio que o Rio de Janeiro exerce sobre a cultura e a informação desse país continua e cada vez mais está mais forte. Eu te pergunto, por que as telenovelas e a teledramaturgia do Brasil, sobretudo da Globo, você assiste qualquer novela que seja, das 8, das 6, vale a pena ver de novo, 9 horas da noite, por que 80% das cenas que são reproduzidas nas novelas é o Cristo Redentor, é o Pão de Açúcar, são as imagens, é a cultura, é o samba, é a cultura carioca que domina. São Paulo, que é um grande poder econômico, para tentar diminuir esse império carioca na cultura brasileira, sabe o que é que faz? Faz com que as televisões de lá, Bandeirantes, façam centrais de transmissão lá para tentar competir com o Rio, mas não tem como competir com o Rio. Nós aqui, me permita dizer, Milton, nós tínhamos aqui a grande Rádio Jornal, que foi uma grande produtora de radionovelas no passado. A Hebe Camargo chegou até a produzir novelas aqui em Pernambuco. Pernambuco já foi um grande centro de radiodifusão, ainda é a Rádio Clube, tantas outras rádios pernambucanas. Mas eu estou te dizendo isso para demonstrar que a reprodução da miséria e da desigualdade não é coisa somente pensada pelos governantes. Os governantes, eles apenas aliam a esse processo. Mas aí, para concluir, eu diria, o que é que de bom, na verdade, o amigo enxerga que o governo Bolsonaro fez? Eu não consigo enxergar nada, nem do ponto de vista da distribuição de renda,
nem das conquistas sociais. A única coisa boa, eu diria, talvez, que eu enxerguei nos últimos momentos do seu governo, caro Milton, foi a diminuição do preço da gasolina. E ele fez isso de forma muito bem pensada e orquestrada, claramente porque se aproximava do período eleitoral e ele teria que ganhar dividendos eleitorais e ganhou muito voto com isso. Ele também fez outro benefício muito grande. Alistou de forma irresponsável e desonesta milhões de brasileiros ao programa Bolsa Família, que ele transformou, que ele mudou de nome, e agora a Justiça está vendo aí que muitas pessoas que foram beneficiadas não tinham acesso ao Bolsa Família, foram colocadas apenas de forma eleitoreira para transformar isso em voto para ele. Então, se a gente avaliar que isso foi positivo mais para ele do que propriamente para o cidadão brasileiro. Professor, diz aqui, Fernando de Moreno, bom dia a todos. Será que essa aproximação de Lula com o Centrão, não temos o perigo de haver atos pesados e novas denúncias de corrupção, professor? Essa é a pergunta de Fernando, aqui de Moreno. Fernando, você tem razão. O risco da corrupção ela está presente em qualquer governo, seja de natureza ideológica que for. Né? O PT e os seus aliados, o caso do Mensalão, o caso de outras denúncias que foram comprovadas, não há como negar os fatos. Os fatos estão aí para serem vistos, analisados, né, criticados. Né? Agora, é claro que também há uma narrativa que foi criada, que é a narrativa da Lava Jato, que claramente demonstrou que, embora essa corrupção toda possa ter existido e existiu, e muitos se beneficiaram, delações premiadas foram forçadas aí, a gente viu, pelo ex-ministro Moro, que hoje é senador eleito pelo Paraná, né, que está respondendo um processo que, inclusive, pode perder o seu mandato. Essa narrativa da Lava Jato, a gente viu que claramente, embora ela tenha perseguido esses casos de corrupção, foi uma coisa muito bem orquestrada para retirar o Lula do páreo da eleição presidencial de 4 anos atrás, onde o Haddad teve que substituí-lo. Então, há que se julgar 2 pesos e 2 medidas, né? Há que se julgar um lado e tem que se julgar o outro. Nada existe de forma imparcial ou neutra na política. Tudo tem um objetivo, tudo tem um direcionamento, tudo tem um interesse em jogo. Então, você tem razão, o Centrão não é nada confiável, né? O que eu falei aqui do balcão de negócio, as forças que tradicionalmente se aliaram e se aliam ao presidente Lula estão com a orelha em pé, né? Porque sabem do perigo que significa passar um orçamento, um ministério com um orçamento grande para o Centrão, o tipo de manipulação e de utilização indevida da corrupção, e isso pode sim desestabilizar e criar não apenas CPIs, não apenas pedidos de impeachment, mas uma crise institucional que não seria nada boa para o nosso país. Nós temos aqui ainda Renato, em Jaboatão, ele diz o seguinte: professor, será que a aproximação de Lula com Arthur Lira é um caminho para fazerem com ele o que fizeram com Dilma e deixaram o Alckmin no poder? Eu não duvido mais de nada, absolutamente. Ele tem total razão. Arthur Lira não é confiável, é uma pessoa de uma prática política absolutamente venal, vendável, e ocupa aí nos últimos momentos a presidência do Congresso Nacional, num verdadeiro balcão, vendendo cargos, interesses, em nome dele, em nome do Centrão. Ele constituiu um bloco parlamentar aí com quase 200 parlamentares de vários partidos, inclusive do PSB, do qual o vice-presidente Alckmin faz parte, e é um bloco parlamentar feito uma geleia, uma grande sopa de letrinhas de partidos que não tem nenhuma aderência, nenhuma consistência ideológica, nenhuma vinculação programática com o governo. Tem gente lá do governo, tem gente que é oposição. Então, infelizmente, é aquilo que a gente falava, Milton. O cenário político brasileiro, sobretudo do quadro partidário, precisa mudar muito, né? A reforma política ela não conseguiu atingir os seus objetivos. Nós temos hoje no país mais de 31 siglas partidárias, né? E eu diria que muito mais da metade nem sequer existe, são apenas balcão de venda de candidaturas, de lançamento de candidaturas, pessoas que andam com a pasta debaixo do braço, negociando tempo de televisão, fundo partidário,
para negociar com prefeituras, com prefeitos, com governadores, e a política segue desse jeito, né? Muito poucos partidos, eu diria, mais ideológicos, mais programáticos, que têm uma plataforma e uma vida, não apenas durante o processo eleitoral, mas antes, durante e depois do processo eleitoral, com militância, com gente que adere a causas, a programas, a uma série de linhas, né, de defesa dos direitos difusos, dos direitos do cidadão. Você tem aí, por exemplo, o Partido Verde, que é um partido internacional, a Rede, que foi uma divisão do Partido Verde, que luta pela questão ecológica. Você tem os partidos mais de centro à esquerda, como o PT, o PCdoB, o PSOL, que é um partido que desponta hoje como um novo protagonista nesse cenário da esquerda. Mas você também tem no campo da direita partidos que também têm uma certa consistência, né? O próprio PSDB, que sofreu uma crise muito grande, né, com as últimas derrotas eleitorais, é um partido de centro, né, do ideário social-democrata, mais à direita, mas é um partido que tem uma certa aderência, uma certa consistência, um programa, uma linha mais definida ideologicamente. Então, de um lado ou de outro, você sempre tem. Agora, a grande maioria é o que eu estou falando, são partidos que não têm nenhum comprometimento com causa nenhuma, com bandeira de luta nenhuma, e isso esvazia, cria um vácuo de poder muito grande na política brasileira. E há que se dizer também, para encerrar, Milton, que, embora o bolsonarismo e o Bolsonaro tenha sido derrotado na eleição, a extrema-direita ela continua muito forte no país, o pensamento ideológico arraigado nas pessoas, né, um pensamento não apenas neoliberal, mas com aderência ao fascismo, aos valores, né, desse pensamento mais arrogante, mais prepotente, mais autoritário, continua muito forte nas pessoas. Basta dizer que a violência contra a mulher em Pernambuco e no Nordeste, e não é culpa só deles, eu não estou dizendo isso, mas esse pensamento mais machista, arraigado, mais de violência, né, sexista, né, misógino, continua. Né? O pensamento da negação de direitos aos negros, às pessoas portadoras de deficiência, o preconceito social, racial, continua. Então, isso são valores que estão arraigados na sociedade, independente da política partidária. Ok, nós temos uma pergunta. Logo de início, eu quero dizer para vocês o seguinte: Domingo Salve, eu mando aquele abraço para você especial, tá bom? Agora, vamos à pergunta de Célio Fernandes, em Camaragibe. E esse presidente do Banco Central, nomeado por Bolsonaro, o que esperar? Será que os juros vão baixar agora em agosto? Parabéns na VHV pelo programa. Mandar outro abraço para o meu amigo Domingos Sávio, um excelente aluno, um especialista no cangaço, ele que pesquisou aí no seu trabalho de conclusão de curso também a história de Lampião, dos cangaceiros, esse movimento importante do sertão brasileiro. Agradecer também a esse nosso amigo aí que fez essa pergunta. Eu acho que ele tem razão, Milton. Não se trata apenas do pensamento neoliberal do presidente do Banco Central. Eu acho que a autonomia do Banco Central é algo que uns defendem, outros são contra. Eu acho que é algo questionável também, mas eu acho que talvez pior do que a autonomia do Banco Central seja esse sistema que o Bolsonaro criou, que o Temer criou, na verdade, não foi nem o Bolsonaro, no qual o presidente do Banco Central ele passa 2 anos no mandato de um presidente e 2 anos no mandato de um outro presidente. Ora, se fosse o contrário também, digamos que o Bolsonaro tivesse vencido a eleição e o presidente anterior a ele tivesse indicado 2 anos antes o presidente do Banco Central. Quer dizer, passaria 2 anos com o presidente anterior e 2 anos com o Bolsonaro agora. Claro que a linha de pensamento do presidente do Banco Central não é a mesma do presidente atual, se não foi ele que indicou. Então, isso é muito ruim para o país, né? Falar dos juros altos eu nem preciso falar, porque todo mundo está vendo isso. Não é o governo só que está cobrando, são os empresários que estão cobrando. Né? Quem está vivendo de renda nesse país, os rentistas, aquelas pessoas que aplicam dinheiro no mercado financeiro, são os que estão faturando, os que estão ganhando dinheiro nesse país. O capital financeiro manda no país. Então, é urgente não apenas a queda de juros, né?
que provado aí a inflação, nós estamos tendo aí uma desaceleração da inflação, a inflação é negativa, né? Já pelo segundo mês, as pessoas precisam retomar os investimentos, precisam ter direito e acesso ao crédito, né? E a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, por exemplo, não podem, por mais que os juros sejam mais baixos do que os bancos comerciais, não podem praticar mais crédito, dar mais crédito às pessoas se os juros, com os juros que a gente tem de 14,75 ao ano. Então, é um absurdo. Então, acho que o sistema é que tem que mudar. Acho que o presidente que ganha a eleição, ele tem o direito de indicar o presidente do Banco Central. Passa 4 anos, e aí o presidente que vir, se for outro, ele tem também o direito de indicar o presidente do Banco Central. Não pode ter um presidente que passa 2 anos com um governo e 2 anos com outro. Acho que esse sistema é incompatível com a normalidade do sistema financeiro. Ok. Bem, a gente vamos fazer um intervalo, né, Walter? São 10 horas e 30 minutos e vamos voltar para falarmos sobre o nosso governo, o governo local. Mas antes, eu quero dizer ao meu irmão Domingos, né, que está agora ao vivo aí, assistindo o programa da Manhã Livre pela Rádio VHV, lá do trabalho, viu? E mandando aquele abraço especial para você, viu, Ricardo? Olha, manda um abraço para ele bem forte aí no coração. Então tá dado. Agora, gente, não sai daí não. Vamos falar sobre o governo de Raquel Lira, né? Através aí a opinião do nosso grande historiador Ricardo Andrade, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos e Domingos mandando aquele abraço para mim e para você amigo, para você amiga, que está agora conectado à Rádio VHV. O programa VHV hoje, a Rádio VHV hoje transmite um programa especial para você, que é tudo sobre política, com o nosso grande professor Ricardo, que vai aí nos atualizar do que acontece no meio político. Ok? Vamos agora aos nossos comerciais? Pode mandar seu abraço aí para Domingos. Outro abraço, Domingos. Aí, valeu aí pela sintonia. Ele está ouvindo você, viu? Ele está ouvindo você, viu? Tá bom? Lá no trabalho dele. Então, tá aí, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos. Lembrando, né? Você quer fazer a pergunta ao professor Ricardo? Aí você pode também nos fazer aqui através do nosso WhatsApp, 987436676. Voltamos daqui a pouquinho. Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Curso básico e avançado de informática. Temos o Windows, o Word, PowerPoint, Excel, digitação, internet e CorelDRAW. Venha fazer parte do Avançar Informática. Matrículas abertas, uma vez por semana, com 2 horas aulas. Temos também curso de montagem e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp, 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho. Atenção, Moreno e região! Moreno agora tem a loja de tintas da Lux. Atacamo Tintas. Venha conhecer a nossa loja. Aqui você